É, sabe que eu fiquei, que Deus mais tem me incomodado? Porque quando nós temos um chamado do Senhor para poder levar o Evangelho, para poder pregar a palavra, e esse chamado que o Senhor traz para cada um de nós, pastor Arnaldo, o Senhor que já está nessa caminhada tão longa comigo há tanto tempo, a gente sabe que é árduo, não é fácil. Não pense que é algo assim fácil para você fazer. É prazeroso para quem ama a obra de Deus. É prazeroso para quem sente amor pelas almas, para aqueles que vão em busca da palavra do Senhor, como está escrito lá em Marcos, né, no capítulo 16, e de pregar o evangelho a toda criatura, quando Jesus nos deu esse ide para todos nós. Eu lembro que quando eu me converti, há 35 anos atrás, a gente se converte com tanta fome, com tanta sede de conhecimento da palavra, que eu tinha uma fome de conhecer, de aprender, que a primeira coisa que eu fiz foi querer aprender tudo que estava escrito no livro de Salmos. Eu comecei a ler o livro de Salmo do começo, do primeiro capítulo. Eu lia todos os dias um capítulo do livro de Salmo, porque eu queria aprender a orar. Eu via os irmãos orando, eu ouvia as orações deles. Às vezes eu estava ali orando e parava de orar só para ouvir e achava tão lindo aquilo. E eu falava assim, Senhor, um dia eu quero orar desse jeito. Aí eu comentando isso com a obreira na época, e ela falou assim, mas Joana, quer aprender a orar? Quer aprender a falar com Deus? Lê o livro de Salmo. E foi ali que eu comecei a encontrar, sabe, algo assim maravilhoso, porque eu comecei a ter intimidade com Deus, eu comecei a conversar com Deus. E ali o desejo de falar do amor de Deus, as primeiras pessoas que eu via na minha frente, eu queria falar do amor de Deus. Para minha mãe, para os meus irmãos. Foram os primeiros que eu fui. Sabe quando você vai no início da fé, do amor, pastor Arnaldo, que você vai naquela confiança, assim, determinada, querendo mudar o coração da pessoa, mostrar como Jesus é bom, como ele é perfeito, como ele faz? Eu fiz assim. E eu lembro que uma certa vez, por falta de sabedoria, hoje eu entendo isso, que quando eu no início dessa minha fé, essa fome de conhecer Deus, de ter uma aproximação com Jesus, eu cheguei para minha mãe e fui falar do amor de Jesus para ela, mas eu fui de uma maneira errada, porque eu fui combater a fé dela, a confiança que ela acreditava que para servir a Jesus tinha que ser daquele jeito, e eu não entendia. E quando eu fui, na verdade, eu a afrontei e ela deu uma bofetada no meu rosto. E ali, aquela bofetada doeu. Doeu, mas no momento eu não entendi. Eu não sabia. Mas depois, no decorrer dos anos, do tempo, eu vim entender que não é assim. Jesus, ele é amor. Ele vai de encontro às pessoas, ele encontra as pessoas exatamente como elas estão, perdida, angustiada, sabe? As pessoas cheias de idolatria, cheias de vício, cheias de problemas que aos olhos do ser humano